Bom dia! Hoje, quinta-feira, mais uma semana terminando, dia 26 de novembro, dia que a minha netinha faz 5 meses. Hoje nós vamos ter aula de português e de ciências. Vamos pegar os livro 2, tá? É livro 2, todos os livros: português, matemática, ciência, geografia, história, arte, todos os livros que nós estamos utilizando. É o livro 2, tá bom? Então, peguem o livro de português e de ciência nas páginas que já estão indicadas aí, que a prof mandou, e vamos acompanhar nos livros e não esquecendo de mandar as dúvidas para a professora e quem puder participar da nossa aula online. Vamos lá? Nossa primeira aula de língua portuguesa. Então, o livro de língua portuguesa, livro 2, tá? Todos os nossos conteúdos são no livro 2. Então, livro 2 na página 137. Leia a frase a seguir. A menina gosta de cantar, escrever e sorrir. Identifique os verbos da frase. Então, verbos: indicação, estado e fenômeno da natureza. Estado é o estado, como é que você tá, né? Não o estado do Mato Grosso, o estado teu. Como é que você está? A ação, aquilo que você faz, aquilo que você pratica, né? Se você pula, corre, são coisas que você faz. Esses verbos estão conjugados ou no infinitivo? Eles estão conjugados, eu canto, tu cantas, ou não? Como terminam esses verbos? Cantar, escrever e sorrir. Então, dependendo de como terminam os verbos, eles são classificados em 3 conjugações. A primeira conjugação, os verbos terminam em ar: cantar, pular, plantar. Na segunda conjugação, os verbos terminam em er: ler, escrever, entender. E na terceira conjugação, os verbos terminam em ir: fugir, partir, imprimir, sorrir, sentir. Conecte o assunto. O sentido de um verbo pode mudar conforme a frase em que é empregado. Por exemplo, o menino virou o vaso de cabeça para baixo. O menino virou especialista em plantação. Então, nós temos o mesmo verbo com 2 sentidos. Quando ele vira o vaso, ele está fazendo a ação de virar o vaso. Quando ele virou especialista, ele tornou-se. Então, é uma mudança de estado, do que ele era para o que ele é agora. Leia as frases a seguir, observando os verbos em destaque. Em seguida, explique o significado de cada um deles. Choveu à noite. Qual o significado dele? É um estado, é uma ação, o que é? Um fenômeno da natureza? Os elogios choveram de todos os lados. Essa flor cheira muito bem. Esse negócio não me cheira bem. Amanheceu nublado. Júlia amanheceu resfriada. Então, você vai colocar em cada uma dessas frases o sentido do verbo. Agora, você vai pesquisar outros verbos que podem ser empregados com significados diferentes e vai anotá-los no seu caderno. Em seguida, formar frases empregando cada um desses verbos. Aqui você vai escrever uma frase com o verbo patinar, empregando em 2 significados diferentes. Então, você vai usar o mesmo verbo ao fazer 2 frases, cada um com significado. A brincadeira nós não estaremos fazendo, porque é uma brincadeira que é em grupo, e nós não temos como fazer essa brincadeira agora. De olho na escrita. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui o primeiro quadrinho: as crianças plantarão a árvore. No segundo, as crianças já plantaram a árvore. Qual verbo indica uma ação praticada no futuro, que ainda vai acontecer?
Plantarão ou plantaram? Qual verbo indica uma ação já praticada no passado? Qual a diferença na escrita do verbo no futuro e no passado? Na escrita, qual é a diferença? Agora você vai pintar a sílaba tônica nas formas verbais a seguir. Brincaram, visitarão, estudam, sabem, explicaram, treinam, souberam, buscaram, limparão, copiam, encontrarão ou viajarão. Agora você vai organizar as palavras do exercício 2 na tabela a seguir. Os verbos que estão no presente, as paroxítonas. Os verbos no passado também são paroxítonas. E os verbos no futuro, oxítonas. Então, aqui você vai pintar a sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, né? Por exemplo, visitarão. Qual é a mais forte? O rão, né? Viajarão. Então, a mais forte é a sílaba tônica. Se a última sílaba for mais forte, elas são oxítonas. E esses verbos estão no futuro. E as paroxítonas, elas podem estar no presente e no passado, quando ela é a penúltima sílaba. Quando copiam. Então, o pi é mais forte, ela é paroxítona. E você vai colocar cada um em seu lugar, né? Regras da língua. Em língua portuguesa, a sílaba tônica ajuda a identificar os verbos no presente, no passado e no futuro. No passado, as palavras paroxítonas cantaram, amaram, viveram. No presente, palavras são paroxítonas também. Cantam, amam, vivem. E no futuro, elas são oxítonas. Cantarão, amarão, viverão. Quando a sílaba tônica é a última sílaba, ou seja, quando é uma palavra oxítona, elas vão terminar em ão. Então, quando terminam em ão, ele está no futuro e a palavra é oxítona, porque a última sílaba é tônica. Agora você vai completar as frases com o verbo indicado entre parênteses. Ontem, os meninos sementes novas. Então, se foi ontem, já aconteceu. Então, tá no passado. Então, ontem, os meninos são eles compraram. Então, ontem, os meninos compraram sementes novas. Quando terminar a aula, os vasos, pintar. Na semana que vem, os alunos, um orquidário, visitar. As mudas plantadas no mês passado já florescer. Ao fim do projeto, os alunos, uma flor para casa, levar. Então, você vai ver como que você vai colocar, vai conjugar o verbo em cada um desses espaços. Complete as frases com o verbo adequado. Ontem as crianças pularam corda, amanhã elas novamente. Então, ontem as crianças pularam corda, amanhã elas pularão novamente. Quando é futuro, há o tio, né? Os professores chegaram atrasados. Será que amanhã eles também? Ontem, meus amigos foram a um show de rock. Amanhã eles a um show de tango. Os pais compareceram à reunião da escola. Os pais comparecerão à reunião da escola. Ontem eles também? Então, vamos prestar atenção na conjugação, né, na terminação, para saber se está no passado, no futuro, no presente e completar certinho as atividades.
Apenas 2 verbos utilizam ão no presente. Os verbos do estado, ser e estar. Observe as cenas e complete as frases com esses verbos. Os alunos da mesma turma. Os alunos são da mesma turma, né? Os alunos plantando uma árvore. Então, você vai usar o ser ou estar. As flores murchas. As flores muito lindas. Então, você vai poder ver como que você vai colocar esses verbos. O verbo ser e o verbo estar em cada uma dessas frases. Agora, nós vamos ler um texto. Ave das Boas Novas. Pássaro raro virou símbolo da conservação da natureza em uma cidade da Bahia. Imagine um lugar onde a maioria das pessoas são sábias na importância de cuidar da natureza. Derrubar árvores para usar como lenha e caçar animais eram coisas incomuns no dia a dia, até que um passarinho mudou o rumo da história. Esse lugar se chama Boa Nova e o passarinho é o gravatazeiro. Boa Nova fica no sudeste da Bahia. Não tem praias, mas possui uma natureza exuberante, formada pelo contato entre a Mata Atlântica e a Caatinga, em um mesmo lugar, dando origem a uma vegetação muito especial, conhecida como Mata de Cipó. Dentre as muitas espécies de plantas da Mata de Cipó, estão as bromélias, conhecidas como gravatás. Caminhar no meio dos gravatás é se machucar na certa, pois suas folhas são repletas de pequenos espinhos. Mas isso não é problema para o gravatazeiro, que vive exclusivamente onde essas plantas existem. Daí seu nome. Os gravatazeiros fazem tudo no meio dos gravatás. É lá que capturam insetos e outros invertebrados para se alimentar, se esconder dos predadores e até se reproduzirem e constroem um ninho, onde a fêmea coloca 2 ovos. Essa espécie foi descoberta por Maximilian Alexander Philipp, o príncipe aventureiro de Neuwied, durante uma viagem pelo Brasil em 1815 e 1817, e apresentava por ele um livro de 1831. Ninguém sabe ao certo onde o príncipe encontrou o gravatazeiro, mas tudo indica que foi perto de Boa Nova, na época chamada Boca do Mato, enquanto seguia viagem para Salvador. Hoje os cientistas conhecem o gravatazeiro como Phopormissardesiacus, que em grego é esse nome que está aí, e em latim ardesiacus. O nome significa ave dos arbustos, da cor da ardósia. Dentre sua descoberta, a espécie nunca mais havia sido registrada por um pesquisador, até que o alemão Emil Kempfer a encontrou em 1928. Nas décadas seguintes, novos registros foram feitos em Boa Nova, a regiões próximas, e em 1981 veio o alerta vermelho. Especialistas mostraram que o habitat do gravatazeiros estavam sendo rapidamente transformados em pastagens e plantações, e que essas aves corriam o risco de desaparecer para sempre se nada fosse feito. A solução demorou, mas apareceu. Em 2005, a Sociedade para a Conservação das Aves no Brasil iniciou um plano de proteção aos gravatazeiros, com sede em Boa Nova, onde é conhecido o maior número de indivíduos da espécie,
O projeto tinha como objetivo não apenas pesquisar os hábitos desse pássaro, mas educar toda a comunidade da região para a importância da conservação da natureza. De lá para cá, boas novas. Graças ao esforço e à união dos pesquisadores e moradores, o gravatazeiro passou a ser o mascote da cidade. Virou time de futebol, letra de música e poesia, escultura, pintura e muitos mais. Várias áreas protegidas por lei foram criadas. Elas ajudaram não só na conservação dos gravatazeiros, mas também de outras espécies que vivem ali. Protegem os mananciais de água e ainda são um grande atrativo para os turistas. O caso do gravatazeiro é um exemplo que, como pesquisadores e sociedade, devem interagir e criar vínculos para juntos construírem uma nova história, onde a proteção da natureza tem destaque. Esperamos que esse projeto inspire muitos outros pelo Brasil. Então, Henrique Caldeira Costa, Ave das Boas Novas. Ciências hoje das crianças, 3 de janeiro de 2014. Disponível em acesso em 3 de dezembro de 2019. As palavras do texto. Invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. E mananciais são todas as fontes de águas, como os rios, lagos, represas e lençóis freáticos. Por que o pássaro gravatazeiro recebeu esse nome? Boa Nova, no texto, é uma expressão de duplo sentido, que pode significar nome da cidade onde se encontram mais pássaros dessa espécie e novidade, notícia boa. Por que se diz no título que o gravatazeiro é a ave das boas novas? Em muitos momentos na vida escolar, é comum que os professores solicitem resumos. Então, converse com seu colega. Você sabe o que é um resumo? De que maneira um resumo colabora para a aprendizagem? O que um resumo deve conter? Então, nós temos aqui as características de um resumo. É um texto que sintetiza as ideias de um livro, filme ou outra obra que foi lida, vista ou estudada. Apresenta o título da obra original e o nome do autor. Deve conter apenas as ideias principais, sem pormenores. Segue a mesma sequência que a obra original. Não apresenta ideias novas. Então, quando eu faço um resumo, eu conto só o que interessa na história, né? Maria foi para Cuiabá num carro com 3 pessoas. É o resumo do que aconteceu. Agora, se eu for contar a história inteira, eu vou contar por onde ela foi, o que aconteceu dentro do carro, se eles pararam para comer, o que eles comeram, quantas vezes foram no banheiro, se alguém falou alguma coisa interessante dentro do carro. Aí eu tô contando a história inteira, certo? Vamos elaborar um resumo? Releia o texto Ave das Boas Novas, mas dessa vez use um lápis ou um marcador de texto para grifar as informações mais importantes. Leia apenas as informações que você grifou e verifique se sente falta de algum dado importante. Agora, transcreva as frases grifadas, criando um pequeno texto. Entre uma informação e outra, você pode acrescentar algumas palavras para que as frases tenham sentido. Para cada informação, use uma frase diferente, com ponto final e letra maiúscula. Divida o texto em parágrafos conforme o modelo original. Use seu caderno para escrever seu resumo. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui este parágrafo. Boa Nova é um passarinho. Não é lá em cima, é aqui embaixo que começa. Boa Nova fica no sudeste da Bahia, né? Não tem praia, mas possui uma natureza exuberante. Então, possui uma natureza exuberante.
tomada pelo contato entre as matas atlânticas e caatinga ao mesmo lugar. É a vegetação muito especial, conhecida como mata-cipó. Então, o que eu vou fazer o resumo nesse parágrafo? Então, Boa Nova fica no sudeste da Bahia, possui uma natureza exuberante e uma vegetação muito especial conhecida como mata-cipó. Então, eu fiz um resumo do parágrafo, tá? O que eu aprendi? Nesta unidade, você aprendeu que verbos são palavras que se conjugam no tempo, por exemplo, passado, eu plantei uma árvore, presente, eu planto uma árvore, futuro, eu plantarei uma árvore. Nas diferentes pessoas do discurso, como por exemplo, eu planto uma árvore, ela planta uma árvore, nós plantamos uma árvore. As formas verbais, cuja sílaba tônica é a última, são grafadas com ão. Como exemplo, cantarão, plantarão, falarão. Resumo é um texto que sintetiza os pontos principais de uma obra, sem que haja alteração de ideias. Leia o texto a seguir. 10 passos para uma horta comunitária. Encontre um espaço. Pode ser uma praça, um quintal, um telhado. Converse com as pessoas. Visite hortas que já existem e converse com quem já planta. Entenda por quê. Seja curioso. Busque conhecer as diferentes plantas e como elas interagem entre si. Use mapas. Desenhe uma horta e imagine como gostaria que ela fosse. Mão na massa. Chame um mutirão de gente que quer trabalhar, colocar a mão na terra e conhecer novas pessoas. Cuide da sua horta. Ela precisa ser regada, receber atenção periódicas e ser adubada e manejada a cada mês. Dê tempo ao tempo. Entenda e interaja com a sua horta. Cada coisa terá seu tempo para crescer. Escreva o que você fez. Faça um diário do plantio ou anote todas as etapas e cuidados diários em seu caderno. Celebre a abundância. Festeje suas conquistas com aqueles que ajudaram no processo. Divirta-se. Aproveite, experimente, seja ousado. De todos os passos sugeridos, qual o único item que não começa com o verbo? B. Indique o infinitivo de cada verbo que apresenta os passos para se construir uma horta comunitária. No vídeo de ontem, a prof explicou tudo isso sobre o infinitivo, né? Você sabia? As hortas comunitárias são, como o nome já diz, hortas organizadas de usufruto coletivo. Nelas é possível cultivar ervas, legumes, verduras e inúmeros outros vegetais. Como o cuidado com a horta é de responsabilidade da comunidade, isso garante aos consumidores a boa procedência e a qualidade dos alimentos, uma vez que nesse tipo de horta não se usam agrotóxicos nem fertilizantes. Essa modalidade de horta vem se tornando cada vez mais popular em vários países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde seu cultivo tem sido frequente em escolas, praças e condomínios. Então, que é uma horta comunitária? Usufruto coletivo, quer dizer, da coletividade de todo mundo, da comunidade. Todo aquele que trabalha tem direito a se alimentar da horta. Observe a cena. Fizemos uma horta. Estamos fazendo nossa horta. Faremos uma horta.
Em qual cena o verbo indica uma ação que ainda acontecerá no futuro, já aconteceu no passado, está acontecendo no presente? Que pronomes podem ser usados antes do verbo? Eles, vós. Que pronomes poderiam ser usados antes dos verbos? Então, qual desses vocês usariam antes do verbo? Eles, nós, vocês, nós, eu, tu. Escreva P para passado, F para futuro, de acordo com a ideia expressa pelas formas verbais em destaque nas frases a seguir. Os dias passarão cada vez mais rápido. Passarão, eles ainda vão passar, então é futuro, eu vou colocar o F. Eles passaram por aqui faz 2 semanas. Os meninos acordaram atrasados. Vocês acordarão na hora certa? O que você pode concluir com relação à terminação dessas frases, dessas formas verbais? Então, quem não entendeu, está com alguma dúvida, entre em contato com a prof. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje e agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Nossa segunda aula de hoje é de ciências e vocês vão pegar o livro na página 30, unidade 8, Relações Alimentares. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo vários animais, né? O que eu sei sobre isso? Quais seres vivos e elementos não vivos estão presentes nesse ambiente retratado na imagem? Do que os animais desse ambiente se alimentam? Por que todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, precisam de alimento? Por que você acha? Responda a cada uma dessas questões mentalmente. Os alimentos são muito importantes para os seres vivos, pois fornecem os nutrientes e a energia necessária para a sobrevivência. Algumas plantas obtêm parte dos seus nutrientes por meio de pequenos animais, como mosquitos e aranhas. Considerando que todas as plantas realizem a fotossíntese para produzir seu próprio alimento, por que será que algumas delas consomem pequenos animais para obter parte dos seus nutrientes necessários para sobreviver? Então, aqui nós não temos como formar esse grupo com 3 colegas, né? Para justificar o comportamento das plantas carnívoras. Então, registre sua ideia no livro. Então, você pode estar pesquisando, dando uma olhada no Google, né? E colocando a sua resposta aqui. Por que as plantas carnívoras comem pequenos insetos? Após elaborar a justificativa, o professor fornecerá informações para explicar por que essas plantas consomem pequenos animais. Compare as informações dadas pelo professor com uma explicação elaborada pelo seu grupo. E aí você vai reescrever aqui. Eu vou estar mandando um vídeo para vocês, né? Para que vocês estejam assistindo também e entender as plantas carnívoras. Os seres vivos e a obtenção de energia. A energia e os nutrientes que os seres vivos utilizam para crescer, se reproduzir, manter a saúde e realizar suas atividades são obtidos por meio de alimentos. Por isso, podemos dizer que a alimentação permite a manutenção da vida desses organismos. Considerando a maneira como os seres vivos obtêm seus alimentos, eles podem ser divididos de forma geral em 3 grupos: produtores, consumidores e decompositores. Os organismos produtores, como as plantas e alguns tipos de algas, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Todos realizam a fotossíntese, por meio dela produzem glicose, um tipo de açúcar que atua como alimento para esses seres vivos. Aqui nós temos algumas algas marinhas, que são organismos produtores, eles produzem seu próprio alimento. Os consumidores. Como os seres humanos são seres vivos que precisam se alimentar de outro organismo, como plantas e animais ou de partes deles para sobreviver. Decompositores. São organismos que se alimentam da matéria orgânica disponível no ambiente.
Matéria orgânica é tudo aquilo que tem origem vegetal ou animal, como animais e plantas mortos, fezes, urinas, folhas, galhos e restos de alimentos. Para se alimentar, alguns decompositores liberam substâncias digestivas na matéria orgânica, que favorecem uma transformação química conhecida como decomposição. Essa transformação gera energia e nutrientes que são absorvidos pelos organismos decompositores. Os seres vivos e a obtenção de energia. A energia e os nutrientes que os seres vivos utilizam para crescer, se reproduzir, manter a saúde e realizar suas atividades são obtidos por meio dos alimentos. Por isso, podemos dizer que a alimentação permite a manutenção da vida desses organismos. Considerando a maneira como os seres vivos obtêm seus alimentos, ele pode ser dividido de forma geral em 3 grupos: produtores, consumidores e decompositores. Os organismos produtores, como as plantas e alguns tipos de algas, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Todos realizam a fotossíntese e, por meio dela, produzem glicose, um tipo de açúcar que atua como alimento para esses seres vivos. Algumas algas marinhas são organismos produtores. Os consumidores, como os seres humanos, são seres vivos que precisam se alimentar de outros organismos, como plantas e animais, ou parte deles para sobreviver. Os decompositores são organismos que se alimentam da matéria orgânica disponível no ambiente. Matéria orgânica é tudo aquilo que tem origem vegetal ou animal, como animais e plantas mortos, fezes, urinas, folhas, galhos e restos de alimento. Para se alimentar, alguns decompositores liberam substâncias digestivas na matéria orgânica, que favorecem uma transformação química conhecida como decomposição. Essa transformação gera energia e nutrientes, que são absorvidos pelos organismos decompositores. Os decompositores podem ser micro-organismos, como as bactérias, observados apenas com o uso de microscópios, ou podem ser fungos vistos a olho nu, como alguns tipos de cogumelos. Os fungos decompõem pedaços de troncos de árvores, gravetos e folhas caídas na superfície do solo. Nas imagens temos fungos orelhas de pau à esquerda e os cogumelos de chapéu à direita. A decomposição é muito importante, pois, por meio dela, a matéria orgânica é degradada e pode ser utilizada por outros organismos. Os nutrientes produzidos nesses processos podem, por exemplo, ser retirados do solo e usados numa planta, como representados na imagem a seguir. Então, nós temos aqui. Gente, a prof não consegue ler direito. Os nutrientes são absorvidos... Primeiro aqui. Nós temos aqui um animal, né? Que ele vai até os decompositores, que tem em vários lugares, né? E ele come as plantas, o animal come a planta e ele faz o quê? Faz as necessidades dele, né? E os decompositores decompõem essas necessidades, as bactérias, os fungos, né? E passam para a terra, que vai para as raízes das plantas. Algumas bactérias e certos fungos decompõem a matéria orgânica, permitindo que os nutrientes retornem para o ambiente, ou seja, os fungos eles absorvem, né? E eles passam para a terra e as outras plantas absorvem esses nutrientes pelas raízes e os animais comem as plantas e assim vai um ciclo, né? Sem a decomposição, a matéria orgânica levaria muito tempo para ser degradada e por isso haveria seu acúmulo nos ambientes. O que é degradada? Apodrecer.
né? Por isso, os organismos responsáveis por esse processo, como os fungos, orelha de pau e os cogumelos de chapéu, devem ser preservados e mantidos nos lugares onde são naturalmente encontrados. Eles só podem ser eliminados quando estiverem prejudicando plantas e animais locais. A matéria orgânica que produzimos em nossas casas pode ser reaproveitada por meio da compostagem. O que é a matéria orgânica? Aquele lixo que são restos de plantas, né? Então, nela, os restos de alimentos, pedaços de plantas são decompostos e geram um material rico em nutrientes, que pode ser utilizado como adubo em hortas e jardins. Lembrando que, para que isso aconteça, os alimentos eles têm que apodrecer para depois você colocar nas plantas. Senão você mata as plantas. Ah, prof, como é que você sabe disso? Quase matei as minhas. Além da compostagem, quais ações do seu dia a dia podem ser realizadas com o objetivo de reduzir a geração de resíduos orgânicos? Aí você vai escrever aqui o que você pode estar fazendo durante o dia para diminuir a quantidade de lixos orgânicos. Vamos descobrir, não vai ter jeito de nós fazermos, porque é uma experiência que nós teríamos que estar juntos para poder fazer. Mas se você tiver curiosidade, tiver alguém em sua casa que possa te auxiliar, até porque tem uso de termômetro e outras coisas, aí a pessoa puder te ajudando, você pode estar fazendo e também compartilhando conosco, né, a sua descoberta. Então, aí na página 36, 37, né, nós não estaremos fazendo. Aqui na 38 agora. Você sabia? Os seres vivos também obtêm energia por meio da respiração. No caso das plantas, o gás oxigênio é absorvido através de pequenos poros encontrados na superfície das folhas. Por meio de um conjunto de transformações químicas, o gás absorvido interage com a glicose obtida na fotossíntese. Essa interação produz o gás carbônico e libera a energia que a planta precisa para sobreviver. Durante o dia, as plantas respiram e realizam a fotossíntese. À noite, em razão à ausência da luz solar, elas apenas respiram. Os animais também conseguem energia por meio da respiração. Nos seres humanos, por exemplo, o gás oxigênio é obtido na respiração. Por meio de um conjunto de transformações químicas, esse gás interage com a glicose, adquirida por meio dos alimentos, produzindo energia e gás carbônico, que é liberado para a atmosfera durante a respiração. Hábitos e alimentos de animais. Ao considerar os hábitos alimentares dos animais, eles podem ser classificados como herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Os herbívoros se alimentam apenas de plantas e suas partes, como raízes, folhas, frutos e sementes. Os cavalos, as capivaras e as borboletas são exemplos de animais herbívoros. Esses animais desempenham um papel importante no ambiente em que vivem, pois podem despertar as sementes das plantas, das quais se alimentam, permitindo que elas sejam germinadas em outros locais. Além disso, quando são capturados por predadores, servem de alimentos para os carnívoros. Os carnívoros são animais que obtêm energias ao se alimentar exclusivamente de outro animal. As joaninhas, as aranhas, os tubarões e os leões são exemplos de animais carnívoros. Os carnívoros também têm uma função alimentar importante nos ambientes que habitam. Sem eles, poderia ocorrer um aumento muito grande de herbívoros, que, por sua vez, reduziriam a quantidade de plantas existentes nesse local.
Os onívoros se alimentam de outros animais e de vegetais. Os tucanos e os seres humanos e alguns tipos de morcegos e macacos são onívoros. Esses animais são importantes para o ambiente em que vivem, pois realizam algumas funções em comum aos herbívoros e carnívoros, como dispersar sementes de plantas e favorecer o controle de indivíduos na natureza, mantendo a biodiversidade nos lugares que habitam. Os detritívoros alimentam-se de restos de seres vivos em decomposição. Entre eles também estão o urubu, as hienas e algumas moscas. Então aqui nós temos a girafa, que é um mamífero herbívoro, que se alimenta de plantas. Aqui nós temos um tigre e é um mamífero carnívoro. Aqui nós temos um lobo-guará, que é um mamífero onívoro, que se alimenta tanto de plantas como de outros animais. Aqui nós temos um urubu se alimentando de restos de animais. Os ecossistemas e as relações alimentares. O conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos abióticos de um ambiente, juntamente com interações entre ele, é chamado de ecossistema. Quando falamos em ecossistema, podemos nos referir a uma floresta inteira ou apenas a uma parte dela, como um rio ou até mesmo uma rocha. As relações alimentares dos seres vivos em um ecossistema são fundamentais para que ele exista. Nessas relações, organismos produtores servem de alimento para os animais herbívoros, que por sua vez pode ser alimento dos carnívoros. Os consumidores alimentam-se das plantas e de outros animais ou de ambos. Quando os seres vivos se alimentam ou servem de alimento para outros seres vivos, as cadeias alimentares são formadas. A cadeia alimentar representa como os seres vivos estão ligados por relações alimentares. Todas as cadeias alimentares têm um início com um produtor, como plantas ou algas, seguido por um consumidor primário e do consumidor secundário, até chegar a um animal que não serve de alimento, enquanto vivo, para nenhum outro organismo daquele ecossistema. Os consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários e assim sucessivamente. Observe o ecossistema a seguir e as relações alimentares entre os organismos produtores, o caramujo é o consumidor primário, os peixes são os consumidores secundários e a garça é o topo dessa cadeia. Então, nós temos aqui, as plantas aquáticas, no caso, as algas, que o caramujo se alimenta das águas. Os peixes se alimentam do caramujo e a garça se alimentam dos peixes. Então, essa é uma representação de um ecossistema e suas relações alimentares. Para representar uma cadeia alimentar, é comum utilizar esquemas com imagem dos indivíduos e setas. Nesses esquemas, as setas partem dos produtores e representam o sentido que os recursos, ou seja, a matéria, segue no ecossistema. Ela é transferida ao longo da cadeia, passando por todos os indivíduos. No final de qualquer cadeia alimentar, a matéria usada pelos organismos decompositores volta a ficar disponível para os produtores. Por isso, dizemos que o fluxo da matéria nos ecossistemas é contínuo e pode ser representado como mostrado na cadeia alimentar a seguir. Então, nós temos um produtor, que é um capim, O consumidor primário, um grilo, que come o capim. O consumidor secundário, um sapo, que come o grilo. O consumidor terciário, uma cobra. Depois nós temos um consumidor final, que é uma
águia ou um urubu, não sei, que come a cobra. Aí o pássaro morre, né? E serve de alimentos para os decompositores, que vai devolver as proteínas, os sais minerais para a terra. E o capim vai começar todo o processo novamente. Então, é contínua. Esse é um esquema de uma cadeia alimentar. O sentido da matéria é representado pelas setas. Observe a imagem a seguir, que representa animais participantes de uma teia alimentar. Ela mostra as relações alimentares entre os organismos de um ecossistema. Então, nós temos aqui lá embaixo o vegetal, né? Que o vegetal ele serve de alimento para o rato, para a lebre e para o impala. O rato serve de alimento para a serpente, para a coruja e para o cerval. A lebre serve de alimento para o lobo africano. E o impala serve de alimento para o leão. A serpente que comeu o rato serve de alimento para o falcão. O rato também serve de alimento para a coruja. O rato serve de alimento para o cerval, que serve de alimento para o leão. A lebre serve de alimento para o lobo africano, que serve de alimento para o leão. E o impala, que serve de alimento para o leão também. Então, o leão está no topo da cadeia alimentar nesse esquema, né? A representação de uma teia alimentar de um ecossistema. Na imagem, os seres vivos não estão ilustrados em proporções reais, quer dizer, no tamanho certo, no tamanho que ele fica no outro animal, né? Por exemplo, o rato aqui está quase o tamanho da cobra, né? O fluxo de energia nas cadeias alimentares. O Sol é fundamental para a existência de Terra. O Sol é fundamental para a existência de vida na Terra, pois, entre outros fatores, ele fornece energia para os organismos produtores. Esses organismos, por sua vez, usam a energia solar na fotossíntese e produzem alimentos, consumindo parte deles na realização de suas atividades e armazenando o restante. Quando um consumidor primário se alimenta de um organismo produtor, a energia armazenada nesse alimento é transferida para ele. O consumidor primário utiliza parte da energia armazenada no alimento e transfere o restante para o consumidor secundário, e assim por diante. Dessa forma, a energia é transferida ao longo da cadeia alimentar de forma unidirecional, seguindo sempre o sentido do produtor para o decompositor. Observe o esquema a seguir, que mostra o fluxo de energia ao longo de uma cadeia alimentar. Note que, entre uma transferência e outra, parte da energia é usada pelos organismos. Dessa forma, a cada passagem, uma menor quantidade de energia é transferida. Então, nós temos aqui o Sol, né? Que faz com que as plantas, que é o produtor, gere o alimento para o consumidor primário, consumidor secundário, para os decompositores, né? Então, a energia é utilizada pelos organismos da cadeia alimentar. Todos os organismos precisam dessa energia solar. O esquema do fluxo da energia em uma cadeia alimentar, a seta em amarelo indica o sentido da energia. As setas vermelhas representam a energia utilizada por cada organismo. Então, quanto mais escura, mais grossa a seta, mais energia ela está utilizando, né? Existem diversos fatores que podem intervir em uma cadeia alimentar. Entre eles estão ações antrópicas, como o desmatamento, as queimadas, a caça e a pesca ilegais e a introdução de espécies exóticas invasoras, como os mexilhões dourados e a algabarra. Quer dizer, são alimentos, são plantas, são animais que não fazem parte desse ecossistema
e que de uma forma veio parar aqui. Por exemplo, a rosa do deserto, né? Porque a rosa é do deserto. E nós estamos tendo rosa do deserto em casa. Por isso que a gente não pode ficar molhando, porque no deserto não chove, né? Então são plantas que não fazem parte de um ecossistema, plantas e animais, e são introduzidas em outros. Daí eles vão comer os alimentos diferente que os outros e vai mudar toda aquela cadeia, prejudicar aquela cadeia alimentar, né? Então você pode conhecer mais sobre esses seres vivos no box Aplicando a Ciência. Então mais para frente nós vamos ter o box Aplicando as Ciências e nós vamos saber mais sobre os seres vivos. Então aqui nós temos o box Aplicando a Ciência. Espécie exótica é aquela que se encontra fora do seu ambiente natural. Quando esse organismo ameaça o ecossistema e a sobrevivência de outros organismos, ele é considerado uma espécie exótica invasora. Existem espécies exóticas invasoras, muitas vezes são introduzidas nos ambientes pelos seres humanos acidentalmente ou como alternativa econômica. O mexilhão dourado, por exemplo, chegou à Argentina por estar fixado ao casco de uma embarcação do continente asiático, já que esse organismo se fixa com facilidade em diferentes tipos de superfície. Com o passar do tempo, ele chegou a rios e atingiu o território brasileiro. Os mexilhões dourados se reproduzem rapidamente e, ao se alimentarem de seres produtores, diminui a disponibilidade de alimento dos peixes, o que impacta em toda a cadeia alimentar do ecossistema. Então aqui nós temos um mexilhão dourado fixado na superfície de uma rocha. Já a planta alga-borra, natural das regiões secas dos Estados Unidos e do México, foi introduzido no Nordeste brasileiro como alimento para cabras. Porém, como ela desgasta os dentes das cabras, dificulta a alimentação dos animais que acabam morrendo. Além disso, a algarroba tem raízes mais profundas que levam ao consumo de água do subsolo, o que reduz ainda mais a disponibilidade de água nos locais do Nordeste onde ela foi introduzida. A algarroba no Nordeste brasileiro, então é essa planta aqui, né? Então você veja só, ela é uma planta que as raízes são profundas, então ela tira a água do solo, uma quantidade muito grande de água, né? E foram colocar a planta lá no Nordeste brasileiro, onde não tem água. Então, se essa planta pegou mais água ainda, diminuiu a quantidade para os outros animais daquela região e até para o ser humano, né? Mãos à obra. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Então, nós temos aqui uma paisagem, né? Que provavelmente é num deserto. Você vê que é uma paisagem seca, que não tem água, até pelo tipo de vegetação, o tipo de animais. Circule na imagem os elementos da natureza que fornecem a energia necessária para que os organismos produtores consigam realizar a fotossíntese. Sinalize com setas quais são os organismos produtores presentes nessa imagem. Marque um X sobre os organismos consumidores que estão representados na imagem. Considerando que os organismos consumidores representados na imagem se alimentam de insetos, sementes e outras partes de plantas, como eles podem ser classificados? Nos quadros a seguir, colhe as figuras que representam as descrições indicadas em cada quadro. Utilize as imagens disponíveis para destaque no material complementar. Então, aqui vocês vão colar um organismo produtor, aqui um organismo consumidor e aqui um organismo decompositor. Observe a imagem a seguir. Com base na imagem e nos seus conhecimentos, responda: que atividade a pessoa na imagem está realizando? O que ela está fazendo?
Qual o processo envolvido nessa atividade que depende da ação dos micro-organismos? Olha só, ela está colocando restos de alimentos em um recipiente. Porque o processo indicado na letra B, no item B, é considerado fundamental no ambiente? Por que é fundamental o que está acontecendo ali? 4. Analise as alternativas a seguir e indique aquela que apresenta organismos responsáveis por decompor matéria orgânica. Fungos e algas, plantas e bactérias. Fungos e bactérias e detritívoros. Quais dessas são responsáveis? Observe a imagem a seguir. Tá vendo, né? Então, você tem que seguir as setas. Agora, circule na imagem os seres vivos que participam de mais de uma cadeia alimentar. E, em seguida, escreva um pequeno texto diferenciando a cadeia alimentar de teia alimentar. Nos quadros a seguir, colhe as figuras que representam as descrições indicadas em cada quadro. Depois, para cada figura, escreva uma legenda com informações sobre o hábito alimentares dos organismos retratados na imagem. Utilize as imagens disponíveis para destaque no material complementar. Então, aqui nós temos o espaço para colocar o animal carnívoro, o animal herbívoro e animal onívoro. Observe o ecossistema formado por diferentes compositores que está representado na imagem a seguir. Então, prestem bem atenção na imagem. No quadro a seguir, monte a representação de uma cadeia alimentar, considerando os seres vivos da imagem anterior. Seu esquema pode ser feito com o nome dos organismos ou com os desenhos. Lembre-se de usar as setas para indicar o sentido do fluxo da matéria. Então, só um exemplo. Aqui primeiro nós vamos pegar os produtores, que são as frutas, os cereais. Então, os produtores aqui no caso é o milho, que está sendo comido pelo rato. E o rato é o alimento da cobra. Quem é que come a cobra? Então, você vai fazer aqui a cadeia alimentar nesse quadro. Pode ser com desenhos ou com os nomes. Qual é a diferença entre o fluxo da matéria e o de energia na cadeia alimentar montada? Considerando a cadeia alimentar que você montou, a serpente é considerada um produtor, um decompositor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Na cadeia alimentar montada, o consumidor primário é o sol, o rato, o milho ou o falcão. Ainda sobre a cadeia alimentar montada, o falcão é considerado um consumidor onívoro terciário, herbívoro primário, carnívoro terciário, carnívoro secundário. O que eu aprendi? Durante essa aula de ciências, uma aluna fez anotações sobre os assuntos relacionados às cadeias alimentares e elaborou um esquema apresentado a seguir. Para retomar o que você aprendeu sobre esse assunto, ajude a completar as anotações feitas por ela. Então, nós temos aqui, né? Ela escreveu cadeias alimentares. Que as cadeias alimentares são o que as cadeias alimentares? Um exemplo de teia alimentar. Então, teia alimentar é quando mais de um consumidor, né, se alimenta do primário, porque o primário aqui é a planta, depois nós temos o rato, a serpente, o sapo, mas aqui nós temos imagens que ficaram em branco. Qual você colocaria? Os seus organismos podem ser na cadeia alimentar. Como é que pode ser? Produtores, decompositores. A decomposição é muito importante, pois... Por que é importante a decomposição? Então, lá nós vimos que os animais podem ser classificados em herbívoros e carnívoros.
Na cadeia alimentar também são exemplo de cadeia alimentar. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. E as teias alimentares são o fluxo da matéria, mas nas cadeias alimentares é o fluxo de energia nas cadeias alimentares é os seres vivos precisam obter alimentos para... Então, o que acontece em cada um deles? Então, essa foi a nossa aula de hoje de português e de ciências. Eu espero que vocês tenham entendido. A prof está enviando alguns vídeos para que vocês possam entender melhor o assunto, tá? Completem, mandem as fotos e, se precisar de ajuda, estou aqui. Lembrando que de 8h30 às 9h30 nós temos nossa aula online. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.